algo que é fundamental para a marcha da igreja. A igreja precisa estar fundamentada, firmada em alguma coisa. Nós amamos música, gostamos de uma bela canção, uma música bem cantada, bem tocada, uma bela coreografia. Tudo isso é lindo, tudo isso nos emociona, tudo isso fala ao nosso coração. Mas nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Tudo isso só faz sentido, a nossa música só faz sentido, a nossa dança, o nosso tocar e cantar só faz sentido se estivermos firmados em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Colossenses 2, do verso 6 ao verso 10, que diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças, tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Amém, queridos? Podemos sentar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua poderosa palavra. Queridos, eu quero, nesse momento, trazer uma palavra ao nosso coração. Como eu disse para você, nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra referência, nenhum outro Deus é tão forte quanto o único e verdadeiro Deus. Quando eu falo nenhum outro Deus, é porque tem muita gente que acredita em outros deuses. Porém, nós acreditamos no único e verdadeiro Deus. Nenhum outro é igual a Ele. Ninguém se compara a Ele. Ele é incomparável. E é nele, em Cristo Jesus, que devemos estar firmados. E eu quero, em poucas palavras, com objetividade, trazer para você alguns pontos desse texto. Mas antes, eu gostaria de iniciar com algo que nós encontramos no site da Igreja Batista de Praia do Canto, lá falando sobre firmeza, sobre estar firmado em Cristo. Eu fiz um recorte de um estudo que lá estava, no site da Igreja Batista Praia do Canto, estava o seguinte, falando sobre firmados em Cristo. O que nos torna cristãos é algo bem maior e mais valioso do que o que fazemos para Deus. Primeiro ponto, o que nos torna cristão é algo maior e mais valioso do que aquilo que fazemos para Deus. Alguém pode perguntar para você, antes de eu continuar a leitura, por que você é cristão? Você pode dizer, porque eu frequento a igreja, porque eu participo do ministério de louvor, porque eu oro, porque eu evangelizo, porque eu prego. Não tem a ver com isso. E o texto continua dizendo, o que nos torna cristãos é o que Ele fez por nós. O que nos torna cristãos não tem a ver com o que a gente faz para Ele. O que nos torna cristãos é o que Ele fez por nós. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu vida. Ele nos deu salvação. O que nos torna cristãos é o que Ele fez por nós, não é o quanto já conseguimos melhorar e ser aperfeiçoados, ou o quanto já aprendemos ou entendemos a respeito dos propósitos de Deus ou seu plano redentor, mas o perdão que recebemos por meio da fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou uma obra em nós, Ele está trabalhando, hoje pela manhã nós falamos nisso, que Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Ele começou a boa obra, Ele está nos aperfeiçoando, a cada dia nos transformando à imagem de Cristo Jesus. Nessa ótica,
Cristão não é alguém que faz algo para Deus, mas cristão é alguém em quem Deus está fazendo algo. Cristão não é quem faz algo para Ele. Cristão é aquele em que Deus está fazendo algo na vida dele. É claro que como cristãos, nós somos convidados a sermos frutíferos, a produzirmos frutos e frutos que permaneçam. Somos chamados a servir, somos chamados a ter uma fé operante, uma fé que não seja uma fé vacilante. Mas Tiago vai nos dizer que a fé e as obras, elas andam juntas, elas caminham juntas. Eu sei disso. Nós precisamos de fato trabalhar para o reino de Deus, precisamos dar frutos, fomos chamados e enviados para isso, precisamos fazer a missão, precisamos honrar e glorificar ao Senhor em um relacionamento saudável com Ele, mas tudo isso só é possível por aquilo que Ele fez por nós, quando nos deu Jesus para mudar por completo a nossa história. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não se entregou a Jesus, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode estar sendo alguém que frequenta reuniões, que até canta, que até faz algo para Deus, mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você já fez isso, louvado seja o nome do Senhor. Um teólogo, escritor, chamado Watchman Nee, ele disse em seu artigo, em um livro chamado Vida Cristã Normal, ele diz o seguinte: nós costumamos compreender que não podemos ser salvos sem Jesus, mas depois agimos e vivemos como se pudéssemos viver a vida cristã por nós mesmos, com nossas forças apenas. A gente costuma entender que não dá para ser salvo sem Jesus, mas depois a gente costuma viver a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira. Jesus fica meio que do lado, meio que à parte. Se a gente precisar, a gente chama. Se a coisa dificultar, a gente grita por Ele. Então a gente tem a falsa sensação de que dá para viver a vida sem Jesus, de que dá para viver a vida tendo apenas a compreensão de que Ele existe, de que Ele é bom, de que Ele é o meu Senhor. Mas nós temos muitas vezes essa oscilação, queremos viver a nossa vida à parte do Senhor, só que não dá para ser assim. Não dá para ser um cristão e não viver para Ele por completo. Precisamos permanecer no caminho da fé, no caminho de crer e depender completamente de Cristo, nos firmando no fato de que Cristo resolveu completamente nosso maior problema diante de Deus, que é o problema do pecado. Precisamos ter essa percepção, precisamos crer que somos amados e que somos aceitos por Ele, que jamais seremos rejeitados. Assim, nós podemos ordenar corretamente a nossa conduta cristã. Em lugar de pagar o preço, como alguns falam, entender que para pertencer a Deus, eu não preciso pagar nenhum preço. Eu só preciso viver de acordo com o meu chamado, de acordo com o propósito que Ele tem para mim. Afinal de contas, todo o preço já foi pago por Jesus. Não há mais nenhuma dívida. Tudo foi pago por Jesus. O texto começa dizendo: se recebemos a Cristo. É o que diz o texto no versículo de número 6. E a pergunta que eu faço é: quem você já recebeu? Quem nós recebemos? Recebemos um pastor em nossa casa? Recebemos um pastor em nossa igreja? Recebemos a oração de alguém? Quem nós recebemos como Senhor das nossas vidas? Como nós temos como referência? Se nós cremos em Cristo, logo é de vital importância que a gente entenda que deve ou que devemos nos relacionar com Ele de maneira íntima, sincera, profunda, diária, constante. Muitas pessoas amam a ideia de ter um Salvador, amam a ideia de entender que estavam perdidas e que Cristo os salvou, mas muitos não têm o menor prazer em tê-lo como seu Senhor. Só que não dá para ter Cristo fragmentado, irmãos. Não dá para ter o Cristo Salvador e não ter o Cristo Senhor. É impossível.
Se eu me relaciono com Cristo de verdade, eu tenho nesse Cristo o meu Senhor e eu tenho nesse Cristo o meu Salvador. Tem uns que querem se relacionar com Cristo apenas como Salvador e não como Senhor. Por quê? Porque ele quer viver a sua vida do seu jeito. E quando eu entendo que eu sou servo e que eu tenho um Senhor, os meus passos, as minhas ações, as minhas decisões não são decididas por mim, são decididas por esse Senhor. E muitos não querem isso, só que não dá. Não dá para fragmentar, dizer, Jesus, eu só quero a tua parte de Salvador, eu não quero a tua parte de Senhor. Não dá. Se eu sou dele, se eu me rendi a ele, se eu o recebi como o meu Senhor e o meu Salvador. O pacote é completo, não vem dividido, não vem fragmentado. Portanto, você, amado irmão e amada irmã, se você está em Cristo, se você já recebeu Cristo como alguém, o Filho de Deus, você vai entender, você não recebeu como um alguém qualquer, você recebeu como o seu Senhor e o seu Salvador. Tendo essa percepção, eu amo muitas vezes o que Paulo diz. E na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, você já ouviu demais isso. Do verso 6 ao verso 8, Paulo fala algo que é extraordinário. E ele diz para a igreja, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Querido, esse texto é fantástico. Jesus, o Salvador, Jesus, o Filho de Deus, aquele que se esvaziou, mas o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. A esse Jesus nós recebemos, a esse Jesus nós recebemos como nosso Senhor e Salvador. A compreensão parte a partir daí. Se eu estiver falando para alguém que não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, essa mensagem não vai fazer sentido para você. Mas se você, ainda que não o reconheça, está disposto a fazê-lo, vai fazer todo sentido para você. Porque o texto continua dizendo, se já recebestes a Cristo, Paulo vai dizer, andai nele. Aí vem a primeira implicação. A igreja de Itiúba, ou qualquer igreja que serve ao Senhor, precisa estar firmada em Cristo. E o primeiro conselho de Paulo é, tendo a percepção e a compreensão de que nós já recebemos a Cristo, fomos aceitos por Ele, fomos escolhidos por Ele, portanto eu preciso andar nele. E eu preciso compreender com clareza qual é esse conceito de andar em Jesus. A palavra de Deus, ela traz para a gente algumas referências acerca do caminho, acerca do que é um caminho, do nosso caminhar. E quando Paulo diz, andai nele, eu entendo algumas coisas. Mas antes de chegar lá, deixa eu falar algo. O que vem a ser um caminho? Quando eu falo de um caminho, o que é isso? O caminho na Bíblia aponta para a vida, aponta para a forma de viver e de caminhar, é a maneira como a pessoa vive. Quando a palavra nos diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele aplanará as tuas veredas. O que a palavra está querendo nos dizer? Que o homem não deve viver segundo a sua razão, segundo os seus pensamentos, segundo os seus desejos, mas segundo a orientação do Senhor e segundo a palavra do Senhor.
Quando a Bíblia diz, olha, não confia, não se apega no teu próprio entendimento, mas entrega os teus caminhos ao Senhor, Ele está dizendo, entrega toda a tua maneira de viver, de pensar, de ser ao Senhor, e Ele vai aplainar os teus caminhos, Ele vai endireitar os teus caminhos, Ele vai direcionar você para as melhores decisões. É preciso compreender, queridos, que todo caminho liga ou une dois pontos, ou dois lugares. Não tem sentido você seguir um caminho que não leva a lugar algum, a não ser que você more numa viela, que é aquela rua sem saída, né? Você mora lá no final daquela rua, ela não tem saída, você só vai pegar ali se você morar ali, você vai lá para a sua casa. Caso contrário, quando nós pegamos um caminho, nós pegamos um caminho que quer nos levar de um lugar a outro, de um ponto a outro, de um sentido a outro, de uma direção a outra. Portanto, se isso não acontece, existe alguma coisa errada com esse caminho. Provavelmente, ninguém vai querer passar por ele, visto que não leva a lugar algum. Se alguém está trilhando um caminho que não sabe para onde ele está levando, deve tomar duas providências. Ou ele vai tentar descobrir para onde está indo, ou ele precisa abandonar esse caminho e procurar outro que possa lhe levar aonde ele quer chegar. Eu gosto de citar uma frase que eu ouvi assistindo ao filme Alice no País das Maravilhas, há uns anos atrás. Eu acho interessante que Alice estava meio que perdida, procurando algum lugar para ir, e aparece aquele gatinho que aparece e desaparece. Se você já assistiu o filme, ou se você já leu, você vai entender. E naquele diálogo, Alice, perdida, pergunta para aquele gatinho, Senhor, esse caminho leva para onde? E ele olha para ela e diz, primeiro me diga para onde você quer ir. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Olha a pergunta, esse caminho leva para onde? Ele me diz, primeiro me diga para onde você quer ir. Porque se você não sabe para onde ir, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você tem uma direção, você quer ir para algum lugar, eu digo, se esse caminho serve ou não serve. Fizemos isso na vinda para cá, o GPS ia jogar a gente por um caminho, uma estrada de terra. Aí, antes de Capim Grosso, rapaz, esse negócio está errado, estrada de terra, o pastor disse que era para a gente ir para Capim Grosso. Daniel voltou, eu fui até a frente, tinha um rapaz numa oficina, perguntei a ele, disse, olha, se o senhor quiser, o senhor vai economizar uns 30 quilômetros aí, agora eu não sei como é que está a estrada, choveu há um tempo atrás, então não posso garantir. Eu digo, é cilada, eu vou pelo caminho certo, vai aumentar 30 quilômetros, 40 quilômetros, 20 quilômetros, não importa, eu vou pelo caminho certo. Aí Daniel já voltou dizendo também, não tem futuro não, vamos seguir para Capim Grosso. A gente vai para Capim Grosso, depois faz a volta, é mais seguro. Porque eu sabia para onde eu queria vir. Se eu não soubesse, eu podia dizer, pode pegar o caminho aí, vê onde é que sai, tu não sabe para onde é que é ir. Quando a gente tem uma direção, o caminho faz toda a diferença. Quando a gente sabe para onde quer ir, o caminho faz toda a diferença. A minha pergunta é, para onde você quer ir? Onde você tem querido ir? É o céu? O desejo do seu coração é o céu? Só tem um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Se você quer chegar até Deus, a presença de Deus, você precisa ir por Jesus, andai nele. Paulo está dizendo, quer ir para o céu, quer agradar a Deus, andai pelo caminho, o caminho é Jesus. Jesus é o caminho que une o homem ao Pai, que une ao homem a vida eterna. Quando alguém conhece Jesus, entra no caminho, ele jamais andará perdido, ele jamais vai se perder, ele está indo em direção à eternidade. Só há um caminho, o caminho é Jesus. Então Paulo está dizendo, recebestes a Jesus, então ande nele, mas não é de qualquer jeito, não ande de qualquer forma. Ele vai dizer, estejam arraigados, enraizados, fixados, firmes, sustentados em Cristo Jesus. Ele usa duas palavras, arraigados e alicerçados. As duas palavras querem nos dizer a mesma coisa, estejam firmados, firmes, seguros em Cristo Jesus.
Me permita falar rapidamente sobre essas duas noções, de arraigados e alicerçados. No Salmos 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. É interessante que a Bíblia não compara o justo com qualquer tipo de árvore. Não é qualquer tipo de árvore. Ele faz questão de dizer que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. O cristão, o justo, é comparado ao cedro do Líbano. Eu li algo sobre isso. Eu li que essa árvore, ela faz mais do que enviar para baixo algumas pequenas raízes numa terra fofa, numa terra argilosa. O que ela faz é penetrar vigorosas raízes profundamente na terra, deitai-as mais e mais profundamente, em busca de um sustentáculo ainda mais forte. Então, quando vem a mais feroz rajada de vento, a mais bruta tempestade, ela fica firme, porque as suas raízes são profundas e sustenta aquela árvore. Se nós não estivermos firmados em Cristo, a gente pode ter boa música, a gente pode ter boa teologia, a gente pode ter uma boa liturgia, a gente pode ter excelentes formações. Se nós não estivermos firmados em Cristo, a tempestade virá e vai nos arrastar. Jesus fala isso para a gente lá em Mateus capítulo 7. É preciso estar firmado, alicerçado, raízes profundas em Cristo Jesus. A segunda referência é alicerçado. Somente Cristo pode ser a nossa sustentação. Nenhuma filosofia, nenhuma religião, riqueza ou sabedoria humana, nada pode servir de sustento, nada pode ser a nossa sustentação, somente Jesus. Você pode ser a pessoa mais inteligente, o QI mais elevado, isso não sustenta a tua vida, isso não sustenta a sua fé. Você pode ser o maior empresário dessa cidade, você pode possuir a conta bancária mais recheada dessa cidade, isso não sustenta a tua fé, isso não sustenta a tua vida. Você pode ser alguém de destaque ou não, mas o que vai garantir a nossa sustentação, o que garantiu esta igreja completar 73 anos depois de organizada, é porque ela está fincada a raízes e os seus alicerces estão em Cristo Jesus. Isso é que dá sustentação. É isso que sustenta a sua vida, é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece. Nós estamos firmados na rocha que é eterna, uma rocha poderosa chamada Jesus Cristo e em sua palavra. Nós estamos construídos, edificados em Cristo Jesus. 1 Pedro 2,5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 20 de Efésios, capítulo 2, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra angular. Ele é a nossa sustentação. Lá em João 15, quando ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos, ele diz assim, lá em João capítulo 15, versículo 5, ele vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Ele é a base de tudo, Ele é a nossa sustentação. Deixa eu avançar para eu terminar. Existem mais 2 ou 3 coisas que eu quero falar bem rapidamente. Recebemos a Cristo, precisamos andar nele, arraigados e alicerçados. Mas o texto ainda continua dizendo algo interessante. Ele vai dizer assim: confirmados na fé. Queridos, a palavra vai dizer que a fé, ela vai ser provada. A fé, ela vai ser testada.
As provas, as lutas, os testes que nós enfrentamos, não é para nos afastar do Senhor, pelo contrário, é para nos levar para cada vez mais perto dEle. Porque nós somos, ou precisamos ser, confirmados na fé. A partir do momento que damos um passo em direção a Jesus, pela fé, precisamos permanecer, precisamos ser aprovados. Eu preciso e você precisa amadurecer, aprofundar-se no discipulado, no conhecimento da palavra, da vontade de Deus, viver na comunidade de fé, crescer em comunhão, crescer no conhecimento da palavra, crescer na comunhão uns com os outros, no exercício dos dons, da mutualidade. Isso é estar confirmado na fé. Não existe alguém que está em Cristo e viva a sua vida isoladamente. Por isso que eu tenho dificuldade com essa ideia de desigrejados. Eu tenho uma dificuldade. Quando alguém diz, eu sou crente, mas eu não gosto de igreja, alguma coisa está errada no seu cristianismo. Porque nós somos chamados para a comunhão. Deus não criou ninguém para estar isolado. Ele mesmo disse na criação do homem, não é bom que o homem esteja só. Deus não criou ninguém para ficar isolado, a não ser que ele, por alguma razão, esteja impedido de vir. Mas se ele pode, é uma livre decisão. Eu tenho dificuldade com os chamados desigrejados. Porque a igreja tem problema, mas é o melhor lugar para a gente estar. Sabe, eu vou dizer qual é o problema da igreja, é você. É você. Não é o irmão, não, é você. Sou eu, somos nós. O problema não é o outro, o problema sou eu, que vejo só o problema no outro. Quando eu paro de olhar o problema do outro e entender que eu também sou o problema, a coisa fica melhor para resolver. Lá na PIB eu digo assim, tempo de inverno, esse ano teve um dia que foi 9 graus, só um dia, o resto foi 11, 12, 14, foi sem graça esse ano, só assim, 12, 14, né? O inverno lá. Aí eu digo assim, nós somos, sabe o quê? Um bocado de porco-espinho. No frio, aí a gente se junta para aquecer, quando junta um espinho espeta o outro, é assim que nós somos, a gente quer proteger o outro, mas de vez em quando a gente espeta, aí quem espetou tem que dizer, me perdoe meu irmão, o espetado tem que dizer, tá bom, eu te perdoo, e assim vai, senão não dá certo meu irmão. Nós fomos chamados para comunhão, para estarmos juntos, com os defeitos que temos, mas nós estamos crescendo e sendo confirmados na fé, a cada dia amadurecendo, sendo fortalecidos no Senhor. A nossa fé está sendo provada, testada em todo o tempo. Precisamos pedir ao Senhor humildade, um espírito de submissão, para que possamos viver a nossa fé sustentada em Cristo Jesus. E Paulo diz assim, vocês receberam a Cristo, andem em Cristo, estejam alicerçados, arraigados, confirmados na fé, como vocês foram ensinados. Meu irmão, hoje em dia é complicado ser pastor. Já falei para Deus algumas vezes, eu nunca quis isso, não sei para que o Senhor me chamou. Nunca quis ser pastor. Fui entendendo na caminhada. Porque está fácil não. Pastor Dejaí se acaba de ensinar aqui, chega em casa, o irmão liga o YouTube e vai ouvir o apóstolo fulano de tal, o bispo não sei das quantas, oração da meia-noite, das 5 da manhã, das 3 da madrugada, não sei o que, bota água aqui, bota um copo acolá, faz aquilo outro. Está difícil, meu irmão. A gente está ensinando a palavra, o crente está lá, 3 horas da manhã, porque o bispo falou que tem que acordar e orar, senão quebra a corrente. Você está preso em corrente ainda, meu irmão? Foi pela liberdade ou para a liberdade que Cristo nos libertou? Não tornei sobre vós jugo de escravidão. Você está livre. Você está livre. Você não precisa seguir a orientação de bispo, de apóstolo nenhum, não. Você tem que seguir a palavra. E nessa igreja eu sei que a palavra é pregada. Eu digo lá para alguns, quando é novo convertido eu tenho paciência. É novo convertido eu tenho paciência. Ô filhinho, deixa eu te ensinar algo, precisa disso não. Agora quando é crente velho eu digo, tome vergonha, para de seguir isso. Vai aprender? Não, é. Até quando isso vai? Pelo amor
amor de Deus, já passou desse tempo. Para com isso. Segue a palavra. Quando é novo convertido, tem que ter paciência, porque está aprendendo, está no caminho. Uma ovelha velha, a gente usa o cajado. Volta para o caminho. O caminho não é a oração da meia-noite, da madrugada, de 2 da manhã. O caminho é Jesus. A palavra de Jesus. Esteja firmado em Jesus, confirmado na fé, como vocês foram ensinados. Não é como andam ensinando por aí, não. É como a palavra ensina. Deveriam permanecer e não se desviar da palavra que é ensinada. Irmãos, pelo amor de Deus, é um apelo que eu faço para você. Não siga tudo que vocês ouvem por aí. Não siga tudo que você encontra na internet. Seja cauteloso, criterioso e crítico. Observe à luz da palavra. Mas faz uma coisa. Segue esta palavra porque não tem erro. Segue as orientações que são ensinadas nessa igreja, porque eu sei que o seu pastor é um homem temente a Deus. Não vai ter erro para a sua vida. E por último, tudo isso, recebemos a Jesus, fomos aceitos por Ele. Estamos andando nele, arraigados, alicerçados, confirmados na fé. Com tudo aquilo que nós aprendemos, tudo isso nos leva a uma atitude. E o texto encerra dizendo, cheios de ações de graças. Cheio, inundado de gratidão. Você deve olhar para tudo isso aqui e dizer, obrigado, Senhor. Você deve olhar para a sua história e dizer, obrigado, Senhor. Você deve olhar para a sua vida, quem você era antes e quem você é hoje, e dizer, obrigado, Senhor. Tudo que nós vivemos diariamente com o Senhor deve gerar em nós uma atitude profunda de gratidão, porque nada temos, tudo vem das suas mãos. Falei para os alunos essa semana, eu não tenho certeza do amanhã, a vida é hoje, é um dia de cada vez. Eu tenho esperança e fé que estarei aqui amanhã, mas não posso garantir, já que o Senhor me deu hoje, vamos viver o hoje com a maior alegria em nossos corações. Sheila Lacerda escreveu algo que eu gostaria de partilhar e encerrar. Ela disse, o ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente nascido de novo. A ação de graças é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar as atmosferas, os ambientes, as circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. A Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo, em qualquer circunstância. Não é ser grato por tudo, é ser grato em tudo, que tem uma diferença. O português é fantástico, né? Não é ser grato por tudo. Ah, Senhor, eu caí, me aleijei todo, obrigado. Não é para agradecer pelo tombo, não. É dizer, obrigado porque apesar de tudo estou vivo, vou melhorar depois, obrigado. Mas não é agradecer por tudo, é em tudo. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. O pastor disse que eu podia cantar, eu vou encerrar cantando. Estou rouco, mas eu canto assim mesmo. Faz favor, meninos. Eu vou apertar vocês aqui hoje, não tem nada não. Andamos em Cristo, ao mesmo tempo que somos plantados nele, fundados nele, construídos nele. Através dele nos movemos, não com a nossa própria vontade, não com as nossas próprias ideias, não com as nossas próprias forças, mas firmados no Senhor. Igreja Batista de Itiúba, que vocês possam estar firmados em Cristo Jesus, todos os dias das suas vidas. Amém?